Olá, meus amados, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou mais uma vez aqui passando a mensagem de fé para você. Nesta noite, hoje, dia 8 de junho de 2025, né? Estamos aqui mais uma vez uma mensagem de fé transmitido pela Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estamos aqui mais uma transmissão desse culto, dessa palestra bíblica, e a temática de hoje, a palavra devocional, está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Meus amigos, a transmissão desse programa, dessa reunião cristã, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, está aqui mais uma vez para passar a mensagem de fé. A mensagem de fé, a mensagem de cura, a mensagem que edifica, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, né? E essa transmissão está na fanpage do Facebook da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Curta a nossa página. Curta a nossa página também no TV Missionária, Templo do Reino de Deus, né? E também a nossa página no YouTube, os nossos programas que são transmitidos pela TV Brasil BR, que é a TV digital do YouTube, onde também é transmitido o nosso programa também, né? Compartilhe seus contatos das suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, aos seus contatos no privado, do seu telefone. E nós vamos estar aqui, de pé, presentes, para que a gente possa estar passando essa mensagem da palavra de Deus. E hoje a palavra devocional está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Né? É bom que vocês anotem esses textos, porque esses textos vale a pena vocês verem. Esses textos são textos importantes para a meditação, para a reflexão, para o alimento espiritual da palavra de Deus para você. E é importante que você leia. Né? Então, 2 Reis 12, versículo 2, né? Está no Biblioteca Online da Sociedade Torre de Vigia, onde você que tem um notebook, computador, smartphone, tablet, iPhone, iPad, e aí você bota aí no Google, e do Google você vai estar consultando aí o Biblioteca Online da Torre de Vigia, para que você possa, com certeza, você está aqui acompanhando os textos bíblicos. Então, a palavra devocional de hoje está em 2 Reis 12, 2. Né? E depois o livro, vocês podem anotar aí, 2 Crônicas 24, versículo 4. Depois o versículo 27, o versículo 17 e 18. 2 Crônicas 24, versículo 4, depois o 17, depois o 18. É o texto também. O outro texto que está aqui escrito aqui é o livro de 2 Crônicas 22, versículo 11. E o 24, versículo 19 ao 22. Então, hoje é a temática, são os textos para consideração. Né? E também 1 Samuel 2,30. Né? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vocês também podem estar acompanhando aqui o 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 24 e 25. Né? Isso fala aqui sobre o rei Jeoás, né? Que fez o que era certo aos olhos de Deus. Né? Durante todos os dias de Jeoiada, o sacerdote, e o instruiu. Né? É o que está aqui, é o texto da temática de hoje. Né? Vamos colocar aí também o nosso e-mail para que vocês possam entrar em contato com a gente, que é o sosajudaespiritual, @gmail.com. Vou estar colocando aqui, vamos ver aqui nesse momento, e tem aqui um comentário aqui, né? Aqui, o comentário está aqui hoje, né? Cristina, né? Jeová abençoe a todos, né? Amém, é isso aí, né? Deus, eles têm que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, e é o que nós temos que fazer. Então, vamos colocar o nosso e-mail aqui,
para que todos possam aí mandar seu e-mail, né? Mande seu e-mail para o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual é um meio de comunicação, é um meio eletrônico. Você pode estar entrando em contato com a igreja missionária, né? Esse e-mail não é só eu que tenho acesso. Os outros pastores, bispos e obreiros e missionários também têm acesso. Então, vocês vão estar recheados de pessoas dessa equipe de profissionais, né? Eu digo profissionais, né? Porque a palavra de Deus, quem é servo e conhece a palavra não é profissão. São servos espirituais que seguem os mandamentos da palavra e ajudam as pessoas. Né? Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer. É fazer primeiro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, que está em Mateus 6,33. Né? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas que nós precisamos, Deus ele abre as portas, porque ele sabe das nossas carências, sabe da nossa dificuldade. Né? Então, o seu e-mail, o SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está escrito aí, ó, na sua tela, sosajudaespiritual@gmail.com. Esse e-mail, na verdade, você poderá estar mandando para problemas, marido se esfriou com a esposa, esposa com o marido, filhos com envolvimento com droga, depressão, más companhias. Você que está com problema de rituais de magia negra, né? Você que está sendo vítima disso aí, né? Então, o que é que acontece? Você poderá perfeitamente estar ouvindo vozes, coisa quebrando dentro de casa, né? Você vive extremamente nervoso, apreensivo, não dorme direito à noite, né? Tudo dando errado na sua vida, com certeza existe alguém que está trabalhando contra a sua vida. Você está sendo vítima de ritual de magia negra, né? Outros assuntos relacionados, outros assuntos, né? Você até mesmo que é cristão, está com problema, com perseguição na família, no casamento, com vizinhança, no trabalho, no emprego. Você bota currículo ali, não consegue emprego nenhum. Você que é dono de empresa, coloca propostas ali, participa de licitações e nada dá certo na sua vida. Consequentemente, você está com bloqueio, sua vida está amarrada. Você precisa contar o seu caso. O título do texto, você coloca o assunto, né? Manda seu e-mail e no corpo do que escreve você se identifica ou não quiser se identificar também. Pode ser uma pessoa anônima, colocar anônimo, mas desde que sua história seja verdadeira e nós vamos estudar o seu caso e com base bíblica nós vamos, sim, consequentemente, com base bíblica, nós vamos te orientar e colocar seu nome na mesa de oração. O SOS Ajuda Espiritual, ele te ajuda para que você poder, é o meio de o correio eletrônico que você pode estar entrando em contato com a gente. Respondendo ao e-mail de seu José Raimundo, né, do Rio Grande do Norte, Natal, né, ele pediu que eu falasse aqui no ar o nome dele, né, e ele disse que ele pediu que comentasse aqui, né, e consequentemente as orientações que nós passamos para ele foi bem sucedido na sua orientação, né, que a gente passou, e colocamos o nome dele em mesa de oração, e a gente tem orientado ele, e ele está se sentindo uma pessoa muito melhor e tem dado resultado. Então, o que vem para a gente aqui, a gente procura ajudar, pedindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo com base no Espírito Santo, oração, palavra, Bíblia, oração e fé. A fé do impossível, a fé do resultado. É o que nós procuramos fazer sempre aqui. A fé do impossível e a fé do resultado. Né? Então, o nosso programa é de forma voluntária, né? Nós estamos sempre aqui fazendo isso. E com isso, nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? Que já é conhecido nas redes sociais. A nossa página tem muitos seguidores, graças a Deus.
e que continue crescendo, continue compartilhando. Né? Eu sei que tem muita gente que fica perseguindo a gente aí na rede social, com inveja, né? Pessoas até de outras igrejas que não aceitam certas coisas que a gente fala a verdade. Né? Então a gente não está aqui para falar aquilo que é para encher os egos, né? Mas estamos aqui para falar a verdade que Deus pede para a gente falar. Infelizmente tem pessoas que não aceitam, né? E aí acaba que a gente eles ficam denunciando a nossa página, dizendo que é spam, e a gente diminui o compartilhamento, né? E acaba que isso atrapalha muito o nosso desempenho. Mas, ainda que tente atrapalhar, Deus está conosco. E o reino de Deus ele tem que estar nos nossos corações. A gente tem que colocar ele presente dentro de nós, na nossa vida, e aplicar aquilo que a palavra de Deus pede para a gente fazer, que são as escrituras sagradas. Né? Então, meus amigos, vamos aqui nesse momento ler aqui o texto do dia, né? O comentário do dia, para a gente também vai também fazer o início aqui de oração. Bom, então nesse momento, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui inicial, né, a nossa oração, para que a gente possa começar o programa, né, abrindo aqui com a oração inicial, para que eu, você, possa estar aqui disposto. A gente está fazendo isso aqui, louvando a Deus, glorificando a Ele, que é o mais importante da nossa vida. Primeiramente, buscar o reino de Deus. Buscar o Senhor enquanto Ele está próximo. Invoca enquanto Ele está perto. Isaías 55:6 está no Evangelho das Escrituras Sagradas, dos tesouros espirituais da palavra de Deus. Coloca a tua mão aqui. Tome posse dessa palavra agora. E vamos orar aqui nesse momento. Grande és tu, ó Deus, Supremo do Universo, soberano Senhor Deus, Jeová Deus Todo-Poderoso, ó grande Adonai. Tu és Yahweh, tu és o Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas existentes. Por isso agradecemos aqui em oração por mais um dia de vida e pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, pelas nossas transgressões. Sabemos que diante de Ti nada nós somos, ó Deus, mas gratos somos a Ti, que Tu és o Deus verdadeiro, a que devemos honrar e glorificar e prestar adoração e serviço sagrado a Ti. E por isso, ó Senhor, abençoe todos aqueles que estão assistindo aqui, aqueles que virão assistir, e que essa palavra, essa oração, ela entre nas casas, entre nas famílias, seja compartilhado em todas as redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, Deus, aquele que está reinando diante do teu trono sobre o teu reino. E nós pedimos aqui que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o óleo da tua unção através do teu Espírito Santo. Dilatai todo o nó, quebrai toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abri-se os caminhos, ó Deus. Aqui o Senhor afaste e repreendo aqui todo demônio, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, toda praga, toda maldição. Que nenhuma praga, nenhuma maldição chegue perto da nossa habitação. Como diz a tua palavra em Salmo 91:10. Está repreendido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E por isso nós pedimos aqui, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus da eternidade. Tu és o Deus de todo poder. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o onipresente, onipotente. Tu és o Deus do nosso antepassado, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Deus do nosso presente, é o Deus da providência.
É o Deus que proverá todas as coisas e tem provido sobre a minha vida e sobre a vida de muitos que têm assistido esse culto. E que continue abençoando as casas, os lares. Você que está com problema de depressão, com doença crônica, você que está botando um currículo e não é chamado, você que é dono de empresa, não consegue vender, não consegue fechar licitações, porque você está com a vida amarrada, você que está com processo judicial trabalhista indenizatório e que você não consegue que esse processo saia do lugar, desamarre em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que vocês tenham uma semana de paz, ó Deus. E por isso eu peço também por aqueles que também estão tentando suicídio, que o Senhor bata nessa porta agora, você que está em depressão, você que perdeu um ente querido. Eu peço pelos pobres, as viúvas necessitados, os mendigos de rua, as pessoas carentes. Eu peço pelos aqueles que estão nas filas dos hospitais, na fila da morte, da regulação. Que o Senhor dê providência da vida dessas pessoas, ó Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço por esses municípios que estão sempre superfaturando nota em plena corrupção, desviando dinheiro e a população passando fome, ó Deus. E o Senhor vai cobrar todos desses governantes. Eu peço pelos nossos irmãos em Cristo na fé que estão sofrendo fome, miséria, desemprego, depressão, estão sendo perseguidos, mortos e torturados em outros países, onde a ditadura militar e o comunismo e a Igreja Católica, com a influência, tem perseguido os verdadeiros cristãos. E o Senhor coloque a tua mão direita de justiça sobre estes, ó Deus, porque nós cremos em ti e sabemos que tu és o Todo-Poderoso. E por isso nós pedimos aqui, ó Deus, não porque temos mérito algum, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a tua mão aí. Tome posse agora dessa palavra, amém? Porque Deus, ele usa as pessoas para que a gente possa passar aqui essa mensagem para você. E se você não consegue resolver todas as coisas da sua vida, às vezes, por mais que nós colocamos em oração, às vezes o Criador ele não dá resposta a você naquele momento. Mas aquele assunto está em pauta na mesa do Criador e na mesa do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não vai ao Pai sem primeiro o Filho. E aí, o Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do reino de Deus, lança para o Altíssimo e aguarde. Faça a sua campanha de jejum, faça a sua campanha de oração. Tudo que está amarrado na sua vida, desamarra em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que existe o bem, existe o mal. Mas o mal é combatido com o bem, com a palavra, com a oração, com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E nós temos que fazer isso. Por isso, que nós estamos aqui de domingo a domingo, até o dia que Deus achar que a pregação da palavra do Senhor ela seja realmente feita, porque vai chegar um tempo que até mesmo nós, pregadores, bispos, pastores, obreiros, presbíteros, missionários, vai ser impedido de pregar em qualquer instância, seja nas redes sociais, seja até mesmo na rua, no programa de rádio. E nós vamos estar impedido porque o próprio Criador ele vai impedir que os ministérios continuem a pregação. E quando isso acabar, você pode ter certeza que quando parar tudo isso, cessar, é tempo do fim. Já está perto. Aí eu pergunto a você, que está assistindo aí do outro lado, você está preparado? Está eu ou você preparado para o grande dia de Deus? A grande ira do Criador? Está você preparado? Será que você fez as pazes com seu irmão, com seu vizinho?
com seu irmão de sangue, ou até mesmo irmão em Cristo? Você fez aprimoramento sobre sua conduta, o seu comportamento, pendências que você tinha na sua vida, você resolveu? Você conseguiu resolver tudo isso? Então, como é que está a sua espiritualidade hoje? Você está bem espiritualmente? Será que a gente não temos que fazer uma reflexão para que todo dia a gente possa melhorar como pessoa? Refinar nossa mente, nosso coração, né? Porque muita gente é bravo, a gente é ignorante, a gente, às vezes a vaidade ou até o orgulho, mas essas coisas elas têm que ficar de lado. Que a palavra de Deus ela refina o nosso coração, para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu mesmo passo por esse processo todo dia, e não é fácil para mim, não. Esse processo que eu passo todos os dias é um processo doloroso, porque eu sei muito bem quantos leões eu tenho que enfrentar por dia, né? Para poder a gente estar aqui, chegar final de semana e fazer um culto desse. Mas durante a semana é trabalho, é responsabilidade com atividade secular de casa, é com família, com esposa, com filho, as obrigações que nós temos de pagar as contas, trabalhar, né? Fazer o trabalho da obra de pregação nas ruas, nos hospitais, nas creches, nos lugares. Ainda tem que estar aqui para poder falar com vocês, pregar e passar essa mensagem do reino de Deus. E não é fácil. Mas ainda a gente ainda acha crítica de pessoas que ainda criticam a gente, né? Então vamos lá. Hoje é o dia 8, né, de junho de 2025. Segundo a Crônicas 12, versículo 2, diz aqui, né? Joás fez o que era certo aos olhos de Deus, de Jeová, durante todos os dias em que Joiada e o sacerdote o instruíram. Joiada ajudou o rei Joás, ele era rei, né? O rei Joás, a se tornar uma boa pessoa. Por isso, quando ele era jovem, Joás queria agradar a Deus. Mas depois que Joiada morreu, Joás começou a ser influenciado por príncipes que não obedeciam a Deus. E o Criador Jeová Deus, o grande Adonai, Yahweh, ficou muito triste. Por isso Jeová enviou profetas entre eles para trazer eles de volta a ele. Mas eles recusaram ouvir. E eles quiseram nem mesmo escutar Zacarias, o filho de Jeoiada, né? O que era primo de Joás, também profeta e sacerdote de Jeová. Na verdade, o rei Joás mandou matar Zacarias. Joás não temia Jeová, e não tinha dito, os que desprezavam serão tratados com desprezo. É o que o rei dizia antigamente. Por fim, mesmo tendo um exército muito grande, Joás foi derrotado pelo pequeno exército da Síria, que deixou gravemente ferido. Joás foi assassinado pelos seus próprios servos por ter matado Zacarias. Então, Deus ficou triste quando ele começou a desviar o caminho dele, do foco, né? E aí ele acabou que se perdeu no meio do caminho. Então vamos ler os textos aqui, né? Agora, segundo as Crônicas 24, versículo 4. Depois Jeová teve o desejo do coração de restaurar a casa de Jeová. O 17 e 18 diz: depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá vieram a se curvar durante
diante do rei. E o rei escutou, né? Eles abandonaram a casa de Deus e seus antepassados, né? Começaram a servir aos postes sagrados e os ídolos, de modo que a ira de Deus veio contra Judá e a Jerusalém por causa dos seus pecados, ou seja, adorando deuses falsos, idolatria. E agora, segundo as Crônicas, capítulo 22, versículo 11, diz aqui o seguinte: mas Jerusalém, a filha do filha do rei, tirou Joás, filho de Azaquias, né, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e escondeu no quarto junto com a sua ama. Joesabate, filha do rei Jeorão, ela era a esposa do sacerdote Joiada, irmã de Azaquias, e conseguiu mantê-los escondidos de Átila, Atalia, né? De modo que ela não o matou. Então, todos esses exemplos do passado que Deus ele se referia aqui é justamente por conta das questões dos reis do passado que seguiam a linhagem que começou desde rei Saul e Davi e Salomão, e depois foi tendo sequência dos reis, que foi tudo uma linhagem da família real, que era através de Israel, que todos esses reinos são reinos que veio pela linhagem, pelos mandamentos de Deus. Todos esses reinos que teve de Israel era uma orientação do reino de Deus. Mas no meio do caminho, esses reis eles se perdiam, porque eles desobedeciam a Deus. Eram desobedientes, adoravam a imagem, a ídolos esculpidos, a deuses falsos que não existiam. Aí agora o 2 Crônicas 24, versículo 19 ao 22, diz assim: e Jeová enviava profetas entre eles para trazê-lo de volta. E ele e os profetas avisaram, mas eles se recusaram a ouvir. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de Joiada. O sacerdote, ele ficou de pé num lugar mais alto, e o povo lhe disse, mais alto do que o povo, e lhe disse: assim diz o verdadeiro Deus, porque vocês estão violando os mandamentos de Deus, de Jeová Deus, o Criador, e vocês não serão bem-sucedidos, visto que vocês abandonaram a Deus e eles também os abandonarão. E mais conspiraram contra ele. E por ordem o rei o apredejaram no pátio, na casa de Deus. E assim o rei Joás não se lembrou do amor leal que Jeoada, pai dele, lhe tinha demonstrado que o matou o filho dele. E que ele disse, quando estava morrendo, e que Jeová veja isso, o Criador dos céus e da terra, o grande Deus Adonai, né? E faça prestar contas. Então ele prestou contas e foi assassinado. Aí, 1 Samuel 2,30 diz aqui: por isso, esta é a palavra de Deus, de Israel. De fato, disse, eu disse, a sua casa, a casa do seu antepassado, sempre andariam, a casa do seu antepassado, sempre andariam diante de mim. Mas agora Deus disse, isso jamais acontecerá, porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. E assim Deus fez com o rei Joás.
Segundo as crônicas 24 e 25, né? É o texto que nós estamos finalizando aqui, o texto temático de hoje, né? Nós vamos concluir aqui. Vamos concluir aqui, né? E aí diz assim, o seguinte, segundo as crônicas, capítulo 24, versículo 24 e 25, diz aqui, embora o exército invasor dos sírios tivesse poucos homens, Jeová lhes entregou um exército muito grande, porque tinha abandonado a Deus e os seus antepassados. E assim eles executaram o julgamento em Joás, enquanto os sírios foram embora, deixando gravemente ferido. Os próprios servos que conspiravam contra ele, porque ele tinha derramado o sangue dos filhos de Joiada. E o sacerdote, eles o mataram à sua própria cama. E assim ele morreu e foi enterrado na cidade de Davi, mas não enterraram na sepultura dos reis. Então, em todo esse relato que houve em relação a Joás, é muito importante a gente ser, assim como os servos do passado que desobedeciam a Deus, eles pagavam a punição cara por isso, nós temos que ter cuidado para que a gente também não venha tropeçar e desagradar os olhos de Deus. Né? Então, meus amigos, essa primeira parte do mensagem de fé, ela já foi proferida e agora nós estamos aqui na segunda parte do programa do culto, né, da reunião cristã. E eu quero convidar todos vocês a assistir o vídeo aqui agora que nós vamos colocar aqui para que vocês assistam. Né? É o vídeo falando sobre a questão de Cristo Jesus. Né? É importante que vocês possam acompanhar todos esses relatos que nós colocamos aqui, porque todos esses vídeos são está dentro da palestra, da prática da pregação, da liturgia, do culto, né, da reunião cristã que nós sempre fazemos aqui. Antes de mais nada, vamos ler aqui o livro de Provérbios 31, versículo 8, 9 e 10. Né? Depois o 12. Né? É importante que vocês acompanhem esses textos. Esses textos, eles são textos fundamentais para o nosso entendimento. Então, Provérbios 31, versículo do 9 em diante, diz assim: abra a tua boca pelos muros, na causa de todos os que são designados à destruição. Abra a tua boca e julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e os necessitados. Né? Então, Jesus Cristo também e os seus discípulos também defendiam a causa dos desassistidos, que tinham seus direitos violados. Né? Então, isso é importante. E a palavra de Deus também é social, né? É justiça social. Então, aqui o 10 diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. Né? O valor de uma mulher, que já está se falando das mulheres, né? Está acima do valor dos rubis, de uma joia valiosa. Isso são mulheres virtuosas, mulheres que são casadas, as mulheres direitas. Né? Isso é importante, a companheira do homem. Né? Aí o versículo 12 diz aqui: e ela fará o bem e não o mal a todos da sua vida, né? Ao seu marido, aos seus filhos, e tudo isso. Então, defender a causa dos desassistidos, e você, mulher, esposa, né? Uma boa esposa, ela edifica a sua casa, né? E ela é sábia quando ela pratica aquilo que ela aprendeu, né? Na palavra de Deus. Então, vamos colocar um vídeo aqui falando sobre a questão
de Cristo e dos acontecimentos. Né? Vamos lá. Você sabia que o nome mais conhecido da história da humanidade não são os Beatles, não é Michael Jackson, nem tampouco o Papa, mas sim o nome de Jesus Cristo. Mas quem foi ele realmente? Ou melhor, o que te disseram acerca dele? A maioria pensa em um homem branco, de olhos claros e cabelos lisos. Agora pare. Você sabia que o nome Jesus nem sequer existia nos tempos dele? O nome original era Yeshua, um nome hebraico comum, equivalente a Josué. Então, por que esse nome foi latinizadamente transformado em Jesus? Por que o Cristo, que significa ungido, foi elevado à divindade máxima do Ocidente? Bem, o Flow Eclético vai mostrar algumas partes íntimas de onde começou essa narrativa. Nos primeiros séculos haviam dezenas de Cristos. Sim, você ouviu bem, dezenas de Messias, profetas, pseudos ungidos. Mas apenas um foi canonizado. Canonizado pelo Império Romano, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Foi lá que a história foi selada. Foi lá onde o destino de muitos foi incinerado e o personagem que conhecemos hoje como Jesus Cristo foi criado. A igreja precisava de um Deus acessível, não um Deus distante como Zeus ou Ra, mas um Deus que andou entre os homens e que aceitou morrer. A figura de Jesus passou a representar submissão, perdão, sacrifício. E adivinha, isso era perfeito para colonizar civilizações. Jesus foi imposto nas Américas, em África e na Ásia. Milhões de pessoas, povos, culturas foram obrigados a se ajoelhar diante de um Deus estrangeiro, cujo rosto não se parecia com o deles, mas cuja doutrina dizia: obedeça e você será salvo. Foi religião ou foi programação mental? Seguimos em frente. Por que há passagens apócrifas sobre Jesus dizendo que ele viajava entre dimensões? Por que o Vaticano esconde manuscritos onde ele fala sobre a alma ser eterna e reencarnável? Por que culturas milenares já falavam de um ser parecido com ele muito antes do nascimento de Yeshua? E mais, por que todos os símbolos cristãos como cruz, peixe, auréola vieram de religiões pagãs anteriores? Então eu te pergunto, esse que o mundo inteiro adora, é o verdadeiro mensageiro da luz? Ou é uma construção imperial para manter os povos de joelhos? Talvez Jesus Cristo nunca tenha pedido templos, riquezas ou guerras. Talvez o verdadeiro Yeshua tenha sido apagado e em seu lugar foi colocado um símbolo, um produto, uma arma. Mas agora, vamos mais a fundo. Você já ouviu falar da linha dos 33? Muitos dizem que Jesus morreu aos 33 anos. Mas esse número é sagrado para a maçonaria. É o último grau da elite oculta. Coincidência? Ou ele foi o protótipo do iniciado perfeito? Aquele que morre e ressuscita com poder divino? E por que tantos deuses anteriores, como Horus, Mitra, Krishna e Dionísio, também nasceram de uma virgem em 25 de dezembro, morreram e ressuscitaram? Estaríamos diante de uma narrativa reciclada ao longo das eras? E o que dizer dos anos perdidos de Jesus? Entre os 12 e os 30 anos, a Bíblia se cala, mas manuscritos tibetanos falam de um homem estrangeiro, chamado Issa, que estudou nas montanhas do Himalaia com monges budistas e mestres hindus. Seria este o mesmo Yeshua? E se for verdade, podes crer que muda tudo. Por outra, por que o santo sudário, o tecido que supostamente cobriu o corpo de Jesus, revela um homem de feições semitas, e não o Jesus europeu amplamente reproduzido? Por que a imagem de César Borgia, filho de um papa corrupto, foi usada na Renascença como modelo visual para Jesus? Você entendeu isso? O rosto de Jesus que o mundo inteiro conhece é o rosto de um político europeu. E mais, você sabia que os primeiros cristãos nunca usaram cruz? A cruz era símbolo de tortura romana. O verdadeiro símbolo deles era o peixe, que representa a era de peixes, a era astrológica iniciada no nascimento de Yeshua. Era de peixes que é nada mais do que nada menos a era de Cristo. Ou seria a era de manipulação?
Agora, o mais polêmico. O Vaticano guarda mais de 80 quilômetros de arquivos secretos subterrâneos. Documentos que a humanidade nunca viu. Evangelhos que falam de um Jesus que pregava a libertação do sistema, que criticava o templo, os impostos e dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Mas esse Jesus foi ocultado, ou melhor, enterrado. E em seu lugar, nos deram um Salvador que exige submissão, um mediador entre você e o divino. Mas, e se ele nunca pediu isso? E se tudo que você precisa já estiver em você? Então eu te pergunto, o que Jesus realmente ensinou? Por que o seu nome está em guerras, política, dinheiro, dogmas, mas não na liberdade? Será que o verdadeiro Yeshua voltaria para destruir o sistema que criaram em seu nome? Este foi apenas o começo. A primeira chave foi girada. Agora você viu o que muitos jamais verão. Mas se ousarem continuar, se quiser atravessar o véu do templo, então esteja pronto para a próxima revelação. Porque na parte 2, vamos revelar quem realmente criou a religião em nome de Jesus. E por que ela foi desenhada para controlar impérios. Prepare-se para o que os padres não dizem, o que os pastores não ousam pregar e o que os governantes escondem com medo. O Cristo cósmico, o mestre oculto e o código perdido da verdadeira libertação. O nome mais poderoso do mundo ou o maior programa de controle da história. Bem, o flow eclético fica por aqui. Como tenho dito sempre, pare, pense, reflita e analise. Até a próxima. Então, meus amigos, tudo que você assistiu aí realmente tem fundamento. O Jesus que a Igreja Católica passa não é o Cristo que nós conhecemos, que é o Yeshua, que é o Filho de Deus que reina sobre o reino de Deus. Existem muitos manuscritos das Escrituras de profetas que escreveram, estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e foi achado e foi escondido e manipulado pela Igreja Católica Romana e Russa. E nós não podemos cair nesse mundo. Por isso que o verdadeiro cristianismo hoje, que refez a Bíblia e todos os seus 66 livros, prega um verdadeiro evangelho. Né? E se você pegar a Bíblia da Igreja Católica, eles têm livro até de Maria, livro de outros santos que eles criam, coisas absurdas que eles escrevem. E as pessoas que vão à igreja acham que aquilo é verdade e eles acreditam. Então, nós estamos aqui para abrir os seus olhos, tirar a venda que está nos seus olhos, a venda espiritual, a cegueira, onde essas igrejas católicas e até mesmo muitos desses rituais pagãos de maçonaria e tudo isso aí que por debaixo do pano é ocultismo, é demonismo, e o próprio Cristo Jesus ele não compactou com isso. Né? Então vamos assistir mais um vídeo aqui para a gente finalizar, né, a nossa temática e fechar com a oração final e agradecer a todos vocês. Né? Hoje desenterraremos 4 fatos surpreendentes que Jesus compartilhou sobre Satanás. Fatos que a maioria passou a vida sem saber. Você acha que conhece toda a história? Pense novamente. Esta jornada pode muito bem ser a mais intrigante que você já embarcou. Satanás, em várias ocasiões, é destacado nas Escrituras como um antagonista fundamental na narrativa da redenção humana. Muitos podem não perceber completamente a profundidade do conhecimento que Jesus Cristo compartilhou sobre este ser. Aqui estão 4 fatos significativos que Jesus revelou sobre Satanás, conforme registrado na Bíblia. Primeiro fato: o pai da mentira. Um dos traços distintivos de Satanás é a sua propensão para o engano. Jesus se referiu a ele como o pai da mentira. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, ele disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta caracterização destaca como a desonestidade e a falsidade estão arraigadas na essência de Satanás. Segundo fato, um ladrão de propósitos. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus descreveu a missão de Satanás como sendo aquela de roubar, matar e destruir. Este contraste com a missão de Jesus de trazer vida em abundância revela a natureza destrutiva do adversário e como ele busca prejudicar a humanidade e impedir os propósitos divinos. Terceiro fato, o tentador. Uma das interações mais diretas de Jesus com Satanás ocorreu no deserto, onde Jesus foi tentado por 40 dias. Esta narrativa, encontrada em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, mostra Satanás tentando Jesus com poder, prestígio e provisão física. No entanto, em cada tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus, demonstrando como a verdade divina pode ser uma defesa contra as artimanhas de Satanás. Quarto fato, subjugado por Jesus. Em diversas ocasiões, Jesus demonstrou sua autoridade sobre Satanás e seus demônios. Quando ele expulsava demônios, como visto em Marcos capítulo 1, versículo 34, ele mostrava seu poder sobre as forças das trevas. Além disso, em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus declara: "Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago", reforçando a ideia de que Satanás, por mais poderoso que possa parecer, está sob a autoridade e o julgamento de Cristo. Satanás, conforme descrito nas Escrituras, é a personificação do engano e da falsidade. Jesus, com clareza e autoridade, destaca essa característica intrínseca de Satanás em João capítulo 8, versículo 44. Ao fazê-lo, ele não apenas identifica o diabo como fonte de falsidades, mas também destaca o perigo que Satanás representa para a humanidade. Desde os primórdios da criação, a habilidade de Satanás de distorcer a verdade foi evidente. No jardim do Éden, ele enganou Eva, fazendo-a questionar a palavra e a intenção de Deus. Esta ação revela seu modus operandi, distorcer, confundir e criar dúvidas. A menção de Jesus a Satanás como homicida desde o princípio amplia nossa compreensão sobre a malevolência de Satanás. Ele não apenas mente, mas suas mentiras têm consequências mortais. A declaração de Jesus serve também como um alerta para todos. Ele está instruindo seus seguidores a estarem atentos e vigilantes, reconhecendo que as mentiras podem ser sedutoras e persuasivas. Satanás não apresenta a mentira como algo repulsivo, mas sim como algo atraente e convincente. A sua capacidade de mascarar a mentira em semblante de verdade é uma das razões pelas quais é tão eficaz em seus enganos. Portanto, a advertência de Jesus é crucial para os crentes. É uma chamada para se aprofundar na verdade das Escrituras e permanecer firmes contra as astutas seduções de Satanás. Em um mundo cheio de meias-verdades e enganos, a verdade revelada por Deus é a bússola que orienta e protege contra as mentiras do pai da mentira. Satanás, ao longo das Escrituras, é apresentado como uma força antagonista que trabalha contra os propósitos divinos. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus oferece uma visão clara e concisa da missão de Satanás em contraste com a sua própria. O retrato de Satanás como um ladrão não se refere apenas ao ato físico de roubar, mas simboliza o roubo de alegria, paz, propósito e, finalmente, da própria vida. A sequência roubar, matar e destruir delineia uma escalada de ação. Primeiro, Satanás tenta nos roubar de nossas bênçãos, de nossa fé e de nossa esperança. Se isso não for suficiente, ele busca nos matar, não apenas no sentido físico, mas também espiritual, tentando nos separar da presença e do amor de Deus. Finalmente, seu objetivo é destruir tudo que é bom, puro e verdadeiro em nossas vidas, buscando aniquilar nossa relação com o Criador. Por outro lado, Jesus se apresenta como a antítese de Satanás. Ele não veio para tirar, mas para dar. A vida em abundância que Jesus promete é uma vida cheia de propósito, paz, alegria e, acima de tudo, eternidade ao lado dele.
É uma vida que transcende as circunstâncias terrenas e nos conecta com o divino. Em suma, enquanto Satanás procura desesperadamente prejudicar e desviar a humanidade do propósito divino, Jesus oferece um caminho de esperança, restauração e plenitude. A escolha, então, fica para cada indivíduo: seguir os enganos do ladrão ou abraçar a vida abundante oferecida por Cristo. A soberania de Jesus sobre as forças espirituais do mal é um tema recorrente nos evangelhos. Em vários momentos, vemos Jesus confrontando diretamente as entidades demoníacas, mostrando que ele não é apenas capaz de identificá-las, mas também de subjugar sua influência e poder. O episódio em Mateus, capítulo 4, é particularmente revelador. Aqui, Satanás, a própria personificação do mal, tenta Jesus, oferecendo-lhe reinos e glórias em troca de adoração. No entanto, Jesus, armado com a palavra de Deus, resiste e repreende o tentador, ilustrando que a verdade divina é a arma mais poderosa contra as mentiras de Satanás. Outro testemunho marcante da autoridade de Jesus sobre as forças demoníacas é evidente quando ele expulsa demônios das pessoas afligidas. Em Marcos capítulo 5, por exemplo, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Com uma simples ordem, Jesus libera o homem de sua aflição, mostrando que nem mesmo uma multiplicidade de entidades malignas pode resistir ao seu comando. Essas demonstrações de autoridade não são meramente para exibir o poder de Jesus, mas também para reafirmar sua missão de trazer libertação à humanidade. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, para restaurar a relação quebrada entre Deus e o homem, e para estabelecer um reino onde a justiça, a paz e a alegria prevalecem. A relevância destes atos vai além dos tempos bíblicos. Para os crentes de hoje, essas histórias servem como lembretes reconfortantes da supremacia de Cristo sobre todas as adversidades. Independentemente das batalhas espirituais que enfrentamos, podemos ter certeza de que, em Jesus, temos um defensor invencível cuja autoridade sobre o mal é incontestável. Deus o abençoe por assistir. Se este conteúdo foi esclarecedor para você, imagine o impacto que pode ter na vida de alguém que você conhece. Compartilhe e espalhe essa luz. E não se esqueça, clique no vídeo que aparece agora na tela para continuar essa jornada de descobertas conosco. Fique com a paz de Deus. Meus amigos, nós estamos praticamente já acabando, né, o nosso programa aqui, o Mensagem de Fé. Eu tenho certeza que esse culto de hoje, essa reunião cristã, foi de bom grado, de alto conhecimento e de grande alimento espiritual para todos nós, né? Estamos finalizando o nosso Mensagem de Fé e a sua semana, a minha, a de todos nós, seja de paz, tranquilidade. E Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida em nome de Jesus. O nosso grande Criador, Jeová Deus, o grande Adonai, o Yahweh, Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e deu ao reino ao seu Filho Jesus Cristo, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos aqui. E vamos fazer uma oração final e encerrar com o clipe das 3 coroas, que é o de costume que nós fazemos aqui. Vamos orar para que a gente encerre com chave de ouro. Feche os olhos. Grande és tu, ó Deus, supremo do universo. Grande és tu, ó Jeová. Tu és o soberano, todo-poderoso. Tu és o grande Adonai. Por isso finalizamos aqui o nosso culto, o nosso alimento espiritual, o nosso culto religioso, nossa reunião cristã, passando a mensagem do teu reino, das tuas escrituras sagradas, e agradecemos por estar aqui vivo de pé, tendo troncos e membros, enxergando, ouvindo, falando, sentindo o paladar, né? E por sermos escolhidos por estar aqui nessa terra. E por ter o privilégio de estar aqui orando, agradecendo e louvando a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, aquele que está reinando perante ao Teu reino.
aquele que derramou teu sangue em sacrifício de resgate pela nossa salvação e redenção, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, que afaste todo o mal, todos os espíritos malignos, afasta-te de obras malignas, de feitiçaria, de bruxaria, de olhado, de inveja, de ciúme, né? De toda coisa ruim, que a sua casa seja protegida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha, a sua. Afastai todo espírito maligno, toda coisa ruim, todo encosto, e que o Senhor possa também abençoar a semana de todos vocês, marido, esposa, filho, filha, idoso, criança, adulto, e que essa palavra, essa mensagem, essa oração entre nas casas, entre os lares, como posse dessa palavra, e que Jesus Cristo abençoe vocês. E por isso pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, até a próxima semana, se Deus assim permitir. E nós estamos encerrando aqui o nosso mensagem de fé. Eu quero agradecer, né, a todos aqueles que, né, o participante que está aí assistindo, né, e aqueles que vão vir assistir. Mesmo assim, eu agradeço de coração. Continue compartilhando o nosso programa no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Siga a nossa página também no YouTube, né? É o TV Brasil BR, né? E o Bispo Bruno Couto também aí no Instagram, no Facebook, tá? Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Shalom Adonai. Vamos agora encerrar com chave de ouro, né? Para que a gente possa encerrar o nosso programa. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida.